seleção brasileira de 1982 é considerado por muitos a melhor seleção de todos os tempos, inclusive por mim. Mas tem muita gente também que fala da seleção de 70 e alguns até mencionam aquele quadrado mágico de 2006. E todo mundo sabe que a seleção de 82 perdeu para a Itália a Copa do Mundo, né, com aqueles fatídicos gols de Paulo Rossi. Mas quem comandava a seleção italiana, que quase foi mandado embora antes da Copa do Mundo? Enzo Berzotти. O vídeo é sobre ele. Então bora para a história. Após 3 empates contra a Polônia, seleção peruana e também a seleção camaronesa, os incrédulos da imprensa italiana continuavam sua campanha contra o técnico Enzo Berzotti na Copa do Mundo de 1982. Com esses resultados, a Itália precisava agora encarar o cruel Grupo C, ao lado do temível Brasil de Tele Santana e da Argentina, a detentora do título. Enquanto isso, os jornais e revistas italianos não poupavam o péssimo desempenho do time de Berzotti. Quando a seleção italiana deixou a cidade de Vigo e rumaram para Barcelona, os repórteres perguntaram para Berzotti como que ele faria para enfrentar aquele autêntico grupo da morte. Então, Enzo Berzotti tirou da boca seu inseparável cachimbo, enxugou o suor que lhe escorria pela testa e de maneira simples respondeu, abre aspas, tenha certeza, meu caro, não vamos fazer um papelão, se é o que você quer saber, fecha aspas. Carinhosamente, humano e muito próximo de seus jogadores, Berzotti sempre favoreceu o lado festivo da vida, sem nunca ser influenciado pelo tamanho das dificuldades. Natural da região de Udine, na pequena cidade de Alejo de Frio, ao norte da Itália, Vincenzo Enzo Berzotti chegou ao mundo no dia 26 de setembro de 1927. Ele começou o futebol em 1946, disputando a Série B por uma equipe modesta que chamava Azione Sportivo Pro Gorizia, onde atuava como zagueiro e volante. Posteriormente, ele assinou com os diretores da Inter de Milão no ano de 1948 e lá permaneceu até 1951, quando foi negociado com o Catania. Em 1954, Enzo chegou ao Torino, onde alcançou o selecionado nacional em uma única oportunidade do ano de 1955. E em 1956 ele retornou para a Inter de Milão, para o ano seguinte voltar ao Torino. Em 64, quando já contava com 37 anos de idade, ele resolveu pendurar as chuteiras sem nenhum título em sua trajetória como jogador e continuou no futebol no departamento técnico do próprio Torino, assumindo inicialmente como preparador de goleiros. Já como treinador, depois de passagens pela equipe de Prado da Série C do Calcio em 1968, Enzo assumiu o selecionado sub-23 da Itália no início dos anos 70. Assistente de Ferruccio Valcareggi na Copa do Mundo do México de 1970 e na Alemanha Ocidental em 1974, Enzo recebeu o comando da seleção principal em 1975, quando substituiu Fulvio Bernardini. Sua primeira Copa do Mundo na direção da seleção italiana foi disputada na Argentina em 1978, quando obteve o 4º lugar após a derrota para o Brasil de Cláudio Coutinho. No entanto, naquele Mundial, Enzo conseguiu vencer os donos da casa em Buenos Aires pelo placar de 1-0. Porém, o casamento feliz entre Enzo Berzotti e os fanáticos torcedores da Esquadra Azzurra sofreu uma crise. Em 1980, teve uma Eurocopa na Itália, como se fosse a Copa do Mundo do continente europeu. E os italianos não foram nada bem jogando em casa. Após tropeços na primeira fase, os italianos perderam nos pênaltis para a Tchecoslováquia e amargaram uma terrível decepção jogando em sua casa. Desacreditados, o comandante levou sua equipe para o Mundial de 1982, apostando na turma da Juve e principalmente em Paolo Rossi, afastado do futebol por 2 anos em razão de seu envolvimento no escândalo da loteria esportiva. Durante os compromissos da primeira fase da Copa, Enzo foi acusado pela imprensa de ser incapaz de substituir os rapazes da turma da Juve, que era Gentili, Cirea, Cabrini, Tardelli e Paolo Rossi, mantendo-se sempre firme em suas convicções, apesar dos 3 empates iniciais na fase de grupo, como eu comentei no começo do vídeo. Após o triunfo sobre os argentinos na primeira batalha de Sarrá pelo placar de 2-1, alguns críticos atribuíram aquela vitória como surpreendente
e novamente empurraram seus microfones para Enzo, que ao lado de seus comandados promovia uma declarada greve do silêncio. Mas o fantástico Brasil de Tele Santana, aquela seleção de 1982, tinha sim os seus pontos fracos, hein? Zezé Moreira, olheiro do técnico Tele Santana, fez questão de alertar sobre o perigo antes do confronto contra os italianos, abre aspas. Cuidado com a Itália, Tele. Eles têm um goleiro fabuloso, uma defesa consistente e um contra-ataque perigoso. Eles vieram para ser campeões da Copa do Mundo. Fecha aspas. Era visível que os laterais do time canarinho desciam constantemente ao ataque. Dessa forma, Enzo armou suas espetadas pelo lado do flamenguista Leandro, com os cruzamentos do lateral esquerdo Cabrini, buscando sempre Paulo Rossi na grande área. A carta na manga deu certo e logo aos 5 minutos de jogo, Paulo Rossi fez de cabeça o primeiro dos seus 3 gols, levando os italianos ao triunfo inesperado contra a fabulosa seleção brasileira por 3-2. Depois da vitória na final contra os alemães, a imprensa italiana, que antes malhou o time de Berzotти, publicou uma foto do treinador ao lado de uma inacreditável manchete: Campione del Mundo. A bordo do jato particular do presidente da Itália, Sandro Pertini, Berzotти jogava cartas ao lado de Calcio e Dino Zoff, enquanto troféus da Copa do Mundo permanecia apoiado sobre uma mesa, colocado em segundo plano diante do baralho da vida. Depois o mago do cachimbo começou seu lento declínio, culminando na Copa do Mundo de 1986, no México, última etapa de Berzotти na sua marcante carreira de 104 jogos na vanguarda da esquadra Azzurra. Berzotti faleceu aos 83 anos de idade em seu apartamento em Milão no dia 21 de dezembro de 2010. E essa foi a história de Berzotti, um personagem do futebol que comandou a esquadra Azzurra, no fatídico título da Copa do Mundo de 1982. Digo fatídico para nós brasileiros, que com certeza muitos contavam que aquela seleção fosse a campeã daquela Copa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário, seu like, e a gente vai trazer mais história aqui para vocês no Futoc. Um grande abraço, fica com Deus e fui!